Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo, como vocês puderam ver no título, nós vamos falar sobre como alguns produtores de conteúdo utilizaram o término da Virgínia e do Vini Júnior para produzir conteúdos intencionais, ou seja, conteúdos com uma estratégia por trás. Antes de ir diretamente para os conteúdos, vale a gente falar sobre isso aqui, sobre isso ser algo certo ou errado. Não existe um certo ou errado numa situação dessa. Vale mais a consciência de cada um. Quando eu considero muito ruim utilizar um término de uma pessoa para produzir conteúdo, eu considero ruim em termos de casamento, considero ruim em termos de pessoas que, por mais que sejam pessoas públicas, são pessoas que não expõem muito a vida particular e o relacionamento na internet. Considero muito ruim também, mesmo que essas pessoas não estejam casadas, quando envolve filhos. Esse caso da Virgínia com o Vini Júnior, que é um namoro, não foi um namoro muito longo, não falando que ambos não estão sofrendo com essa situação, mas é algo que não envolve casamento, não envolve filhos, e são pessoas que tinham, de certa forma, o namoro exposto, não quanto o relacionamento anterior da Virgínia, que ela expunha muito mais o Zé Felipe, mostrava muito mais a rotina dos dois. Assim, a gente viu pouquíssimo, eu pelo menos, eu não sigo a Virgínia, mas eu entro lá sempre, porque eu gosto de acompanhar o conteúdo dela. Mas a gente não viu tanto, eu pelo menos não presenciei tanto ela filmando o Vini Júnior diretamente nos stories. Eu acredito que ele apareceu ali pouquíssimas vezes, não lembro, assim, de coração mesmo, não lembro de nenhuma vez que a Virginia tenha mostrado o Vini Júnior, que eu tenha visto, não lembro. Ela filmava no closet, filmava os jogos, mas às vezes filmava ele lá dentro de campo jogando, mas ela na casa dele ali, no íntimo, vamos dizer assim, ela não postava com frequência. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto. Dito isso, nessa situação, eu acho ok as pessoas fazerem um conteúdo vinculando com o assunto. Agora, quando envolve casamento, quando envolve filhos, quando é algo pouco exposto, aí eu já não acho legal, não. Indo para os conteúdos, eu confesso que eu só tirei o print, mas eu não cheguei a ler ainda. Então, eu vou ler aqui com vocês, vou analisar sei quem fez os conteúdos, mas eu não cheguei a lê-los totalmente. Só tirei o print porque eu vi que era algo vinculado com o término da Virgínia e do Vini Júnior. O primeiro post aqui é o post do Wendel Carvalho. Ele é um especialista do marketing digital, já faturou em múltiplos dígitos, possui um treinamento chamado Protagon. Eu confesso que eu não acompanho o Wendel no Instagram. Sei quem ele é, mas eu não acompanho. Sei que ele está sempre junto ali com pessoas que eu gosto, que eu acompanho, como a Priscila Zilo, o Pedro Sobral, mas eu não acompanho o Wendel no Instagram diariamente, não. Eu não sigo ele. Mas, pelo pouco que eu já li aqui, eu gostei bastante, porque eles criaram um post, pegaram a identidade visual que a Virgínia postou nos stories, com a imagem dela e o Vini preto e branco, e aí eles pegaram a mesma estrutura visual, só que nesse caso aqui colocou preto e branco uma foto dele com do Wendel, com a esposa, e pegar a mesma estrutura de texto também. Isso eu achei bem legal, tanto na parte visual do texto, quanto na parte escolher a mesma tipografia, o mesmo jeito que a Virginia postou lá. Só que eu gostei também que vincularam o texto da Virginia e criaram um texto do Wendel, criaram a mesma estrutura textual da Virginia. E isso eu achei bem legal. Do jeito que a Virginia escreveu lá sobre o término dela, eles escreveram aqui, o Wendel ou a equipe dele escreveu aqui, e isso eu achei uma sacada muito legal. Eu vou ler aqui uma parte com você. Eu sempre vou me permitir viver um negócio de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como eu me dedico a tudo que eu me proponho a construir na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui focado nos meus sonhos e nas minhas metas. Mas também sou um empresário e sempre me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo resultado que eu sempre busquei dentro de qualquer negócio. Hoje, escolhi respeitar quem eu sou e o que sempre me dediquei a fazer. E nada disso aconteceu por acaso. Aconteceu porque eu entendi que eu não poderia mais viver dessa forma e resolvi mudar. Por isso, peço respeito de todos nesse momento, para que possamos viver uma vida melhor e próspera, ajudando mais pessoas. Aliás, se você quiser viver o mesmo que eu e Karina, toque no link da bio e esteja no novo Protagon. Eu achei uma sacada muito legal.
muito legal, porque tanto o Wendel quanto os outros experts que eu vou mostrar aqui, quanto os outros profissionais, eles pegaram esse assunto que está em alta e tem muita gente falando sobre e criaram um conteúdo em cima disso, porque isso chama a atenção, prende a atenção imediata e dentro da rede social, e especialmente o Instagram, que é uma rede muito de atenção, utilizar esses gatilhos é muito interessante quando você quer prender a atenção das pessoas. Nesse caso aqui, foi para divulgar o treinamento que ele e a Karina possuem, que é o Protagon. Se eu não me engano, é um treinamento que eles trabalham muito a parte de mentalidade em relação a ter uma vida mais próspera, ter um casamento firme, um casamento estruturado. Eu achei bem legal aqui a estrutura de texto. Isso chamou mais a minha atenção, porque eu não tinha lido ainda. E eu gostei bastante que a equipe, ou o Wendel, não sei quem foi, imagino que seja alguém da equipe dele, pegou a mesma estrutura textual e recriou, só que dentro da realidade do que o Wendel oferece como profissional. Isso eu gostei bastante. O outro post aqui é do João Nadib, um dos gestores da CIMED, e ele postou um conteúdo de divulgação do novo hidratante labial que eles fizeram em parceria com o Cruzeiro. E aqui é um conteúdo mais voltado para o humor. Eles fizeram uma imagem do Vini Júnior abraçado com uma loira e pega a moça por trás, no caso aqui, e o rosto do Vini Júnior, o rosto mais triste, fizeram com inteligência artificial. A segunda imagem é o João Adib, no caso, né, revela que essa loira é o João Adib e ele tá com o hidratante ele tá com o hidratante labial do Cruzeiro segurando, vem a frase embaixo de lançar o novo carnet de Cruzeiro. Então, na primeira imagem vem o acabou com o Vini Júnior, triste, abraçando a loira de costas, né, no caso, e na outra imagem, o João Adib com o carnet de Cruzeiro e o texto de lançar, completa o texto da imagem anterior, de lançar o novo carnet de Cruzeiro. Gente, esse daqui eu amei, por sinal, gostei muito também, eu torço pro Cruzeiro, amei esse lançamento. Se esse vídeo chegar na Carmed e quiser me mandar um hidratante labial, apesar de eu não ter muitos seguidores, eu tenho poucos seguidores, se quiser me mandar o hidratante labial, eu amar receber o hidratante labial do Cruzeiro. Pra mim, a única coisa que poderia ter mudado a cor. Poderia ter colocado ele azul, se fosse possível. E se fosse ficar algo legal também na boca, né? Não sei. Mas se fosse ficar algo legal visualmente na boca, acredito que ainda teria mais força visual o produto. E este post do João Adib, esse carrossel curtinho aqui, que com duas imagens, agora ele tá com 107 mil curtidas. Então vocês percebem que quando é um assunto em alta aqui, que gera um humor na hora que a pessoa descobre que a loira, na verdade, é o João Adib, é um conteúdo que carrega um humor, que pega um assunto que está extremamente em alta, então chama a atenção e, obviamente, retém mais pessoas. Então, esse conteúdo aqui, por exemplo, com 107 mil curtidas. E os outros conteúdos, para vocês terem uma noção, os outros posts aqui, ó, o meu tá com 68,9 mil curtidas, tem outro que com 13.600 curtidas, tem outro com 18.100 curtidas. Então, vocês percebem que pegar algo que está muito em alta, colocar um tom de humor ali, chama a atenção, prende mais a atenção e tem a chance de gerar mais engajamento. Quando eu tirei o print ontem, esse conteúdo ele já estava com 53,8 mil curtidas. Então, hoje, agora que eu estou gravando o vídeo, já está com 107 mil curtidas. Aumentou, dobrou a quantidade de curtidas aqui, de ontem para hoje. O terceiro post é um conteúdo do Samerage, que ele é ex-juiz de direito e hoje ele trabalha como produtor de conteúdo. Ele também possui ele tem sociedade no escritório de advocacia, mas, se eu não me engano, o trabalho principal dele hoje é como produtor de conteúdo. O Samer posta textos muito bons no Instagram. É alguém com uma oratória impecável, escreve também super bem. Eu cheguei a fazer o curso de escrita criativa do Summer, me ajudou muito até em transformar os meus textos, deixá-los mais ricos em relação a peso textual mesmo, utilizando figuras de linguagem. Então, eu postei bastante. E eu acompanho nas redes sociais. O Summer, ele mandou um áudio pro Vini Júnior. E nesse áudio, ele fala ser interessante o Vini Júnior fazer
a mulher, a Virgínia, no caso, sentir falta dele, sentir que ele não está disponível o tempo todo. Esse áudio do Summer, ele carrega um humor e uma ironia por trás. E aí, ele aproveitou este assunto para poder divulgar uma imersão de persuasão que ele tá fazendo. Ele aproveitou isso de antecipação, né, desse lançamento, e ele aproveitou para divulgar essa imersão para as pessoas se inscreverem nela e aprenderem mais sobre como serem pessoas mais persuasivas. O quarto é um conteúdo da Netflix Brasil, que aproveitou para divulgar, se eu não me engano, é um documentário do Vini Júnior chamado Baila Vini. E nesse caso aqui, eu não cheguei a assistir esse documentário, por isso que eu tô falando que deve ser, se eu não me engano, é isso, que o Baila Vini é um documentário, se for mesmo eu coloco aqui na hora que eu estiver editando o vídeo, mas aproveitou para divulgar este conteúdo que existe dentro da plataforma da Netflix. E aí, colocou uma foto do Vini, perto de alguns troféus, colocou um carrossel, na verdade, de fotos do Vini, e a legenda está, hoje faz um ano que terminamos de assistir Baila Vini. Nos comentários, pessoas falando, a Netflix não é inocente mesmo, querendo engajamento e hype em cima da circulação. A Netflix não é boba, nem inocente. Quando eu tirei o print ontem, estava com 113 mil curtidas. Hoje, o conteúdo já está com 153 mil curtidas. Então, deu uma subida boa aí no número de curtidas. Em relação ao número de comentários, eu estou no computador, eu acho que eu não consigo ver aqui o número de. Consigo, tem 4.083 comentários. E ontem, na hora que eu tirei o print, tinham 3.289 comentários. Então, aumentou o número de comentários e também aumentou o número de curtidas. Um conteúdo carrossel, com uma foto, com uma sequência de fotos do Vini, está com muito mais curtidas do que os outros posts. Um outro post aqui também é um vídeo em Reel que a Andrea Vermont, ou Vermont, não sei, eu acredito que esse T seja mudo, mas que a Andrea Vermont, ou Vermont, fez aqui também, falando sobre o assunto. Eu gostei bastante do Reel, que a Andrea, ela falou sobre essa situação e usou para falar sobre o que faz uma pessoa com o que a Virgínia construiu, com toda essa visibilidade, autoridade que a Virgínia possui, com a independência que a Virgínia possui, é essa palavra, com a independência que ela possui, especialmente financeira, com uma vida profissional muito bem encaminhada, dela se colocar numa situação dessa, que esse relacionamento, se não me engano, ela falou isso, que esse relacionamento ele já começou meio complicado, porque ela já entrou sabendo que poderia acontecer situações de traição, de desrespeito da outra parte, e o que faz uma pessoa com o histórico da Virgínia de ser uma mulher que realmente é independente, ela não precisa passar por uma situação dessa, tem condições de arrumar uma pessoa que realmente vai respeitá-la, dela se colocar numa situação dessa. Então, eu gostei bastante do Will da Andréia também. E o último conteúdo que eu coloquei aqui também foi um conteúdo que eu vi hoje no meu Explorar. É uma pessoa que eu não acompanho no Instagram há muito tempo, que eu não assisto vídeos dela no YouTube, mas eu já cheguei a assistir alguns vídeos dela no YouTube. É um post da Morgana. Morgana Santana. E ela fez um post na mesma pegada do Wendel, de colocar uma foto dela com o marido em preto e branco, usando a mesma estrutura de identidade visual do story da Virgínia anunciando o término, seguindo a estrutura textual que a Virgínia colocou. Eu achei isso muito legal da parte do pessoal, viu? Porque mostra um cuidado a mais e uma criatividade a mais por parte da equipe de conteúdo, de fazer isso, de não pegar não só a identidade visual, mas pegar também a estrutura textual e criar um texto reformulado, repaginado em cima disso, com o objetivo que eles têm. Vou ler aqui para ver com vocês onde que eles chegaram com este texto. Eu sempre vou me permitir evoluir de verdade, sem medo, sem me prender ao que já ficou para trás e sem deixar de ser quem eu sou.
Enquanto vivi cada fase da minha vida, me dediquei de verdade como me dedico a tudo aquilo que escolho construir. Sempre fui muito focada nos meus sonhos, nas minhas responsabilidades e em tudo que Deus confiou nas minhas mãos. E também me permiti aprender, crescer e amadurecer sem criar resistência, prezando pelo respeito, pela leveza e pela verdade em cada etapa da caminhada. Ao longo do caminho, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Aprendi que é possível ser uma mulher realizada no casamento, família e nos negócios sem abrir mão da minha essência, sem precisar escolher entre um ou outro, sem se perder no processo. E foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Hoje, eu ajudo mulheres a se desenvolverem no casamento, no lar e nos negócios, sem perder quem elas são. Porque eu acredito que todo casal merece viver de verdade, com propósito, leveza, posicionamento e sem culpa. E se você sente que chegou a hora de prosperar, sem se perder aquilo que realmente importa, aqui poderia usar, né, a hora de prosperar sem perder aquilo que realmente importa, eu quero caminhar com você nesse processo. Comente casamento aqui embaixo. Eu vou te enviar o formulário e selecionar pessoalmente as mulheres casais que vão investir nesse processo. Imagino que seja uma mentoria, um acompanhamento mais individualizado que ela faça com essas mulheres. O objetivo final aqui é a venda de alguma mentoria, de algum acompanhamento mais individualizado, pelo que eu estou observando aqui. Imagino que seja isso, a venda de um acompanhamento mais individualizado com ela. Esses foram os conteúdos que eu selecionei. Imagino que tenham muitos outros sobre isso também. Você percebeu que essas pessoas, elas não falaram, algumas aqui não falaram diretamente do término, como foi o caso da Morgana e do Wendel. Eles, e o da Netflix também, da Netflix, da CIMED, não falaram diretamente sobre o término. Eles usaram o término, pegaram a estrutura, a identidade visual ali do story, pegaram também a estrutura textual. No caso da Netflix, eles fizeram um trocadilho ali com a palavra terminamos, e eu aproveitou também o dia, né, que estava o boom do assunto, para poder fazer aquele post, mas não falaram diretamente sobre o término. E isso é algo inteligente também. É algo bacana, porque você não precisa falar diretamente sobre o assunto. Como é algo que está em alta, que as pessoas que entraram no story da Virgínia, viram o story, leram o texto, elas sabem que aquilo dali está fazendo uma alusão aos stories da Virgínia, ao story do término que a Virgínia postou. Elas sabem que aquela identidade visual e, muito possivelmente, também, na hora que elas leram, perceberam que a estrutura textual também segue a estrutura textual do texto de término que a Virgínia postou. E no caso do Summer e da... O Summer também, não lembro se ele falou diretamente sobre o término, isso eu não lembro. E a Andréia, ela falou diretamente sobre o assunto, mas para você perceber que não há necessidade de você falar diretamente sobre o assunto. Você pode usar a sua criatividade aí para falar sobre algo que você deseja, usar um assunto que está muito em alta, mas não precisa falar diretamente sobre ele. Pegar algumas estruturas, como estrutura textual ou identidade visual, e usar aquilo a seu favor. Como eu disse no início, se isso é legítimo ou não, certo ou errado, acredito que não tenha um certo ou errado, vai mais da consciência de cada um. Gerar engajamento, como você pôde perceber aqui, gera um engajamento maior, gera uma retenção maior da audiência, chama mais atenção e vai mais da consciência de cada um usar isso ou não. Uma rede social como o Instagram, o TikTok, que é uma rede social que preza muito pela retenção de pessoas, você conseguir trazer conteúdos que vão dar isso para a plataforma e é algo bacana, então vai dar consciência de cada um em usar esse assunto ou não. Como eu disse, nesse caso aqui, eu acredito que está ok, não vejo problema, não gosto quando envolve casamento, filhos e pessoas que não expõem a vida na internet. Igual se fosse o caso, por exemplo, do término dela com o Zé Felipe, acharia péssimo. Não acho que é certo fazer isso. Agora, nesse caso, pra mim, tranquilo. Então, é este o vídeo. Eu gosto muito de acompanhar a Virgínia. Acredito que é uma pessoa que chegou muito longe dentro das redes sociais, conseguiu um- uma audiência, uma comunidade muito forte. Desejo também que ela tenha uma vida da forma que ela sonha, que ela consiga ver os filhos crescidos, grandes, e ela também, se este for o desejo dela, que ela consiga se casar,
construir uma família, encontre um marido que a respeite, que queira viver o resto da vida junto com ela e que isso seja recíproco também, que ela queira estar ao lado dessa pessoa. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal também. Se você tem algo a pontuar, pode deixar nos comentários. E se inscreva aqui no canal se você quer aprender mais sobre produção de conteúdo, sobre como utilizar a escrita persuasiva, a comunicação persuasiva para atingir os objetivos que você deseja dentro das redes sociais, como gerar engajamento, vender os seus produtos, os seus serviços. E também trago um pouco sobre a área da administração, que eu sou formada em administração, fiz faculdade de ADM, então eu utilizo todo esse conhecimento que eu tenho e quando eu vejo que é algo que vai agregar à vida de vocês, eu trago aqui. Então, se você tem interesse nesses assuntos, é só se inscrever aqui no canal. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.